Você é quem você segue. A busca por influências e pelo senso crítico, né? Como a gente já mencionou. Esse tema, ele parte de um pressuposto que aqui não está talvez tão evidente no primeiro momento, e acho que a gente precisa levar em consideração de que o que nós fazemos, o que nós externalizamos, de alguma forma fala algo a respeito daquilo que é mais interior, a respeito de nós mesmos, do que nós somos. Então você é o que você consome, você é o que você segue, e tudo isso são o foco aqui das nossas oficinas, né? Mostrar como alguma coisa externa a nós fala algo a respeito do nosso interior, daquilo que nós realmente somos nesse sentido, né? E por definição, nós enquanto seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos seres adoradores. Nós adoramos por natureza. E perceba que se você não estiver adorando a Deus, com certeza você vai estar adorando alguma outra coisa, um outro alguém, um outro objeto, ou talvez até você mesmo. Isso é o nosso pressuposto aqui. Conforme nós adoramos, nós temos um comportamento litúrgico, adorador, prestamos culto a algo ou alguém em todas as nossas atitudes. Aquilo que se evidencia no que a gente faz, no que a gente deixa de fazer, fala muito a respeito de quem nós somos, do que está no nosso coração. Então nós sempre seguimos algo, sempre adoramos algo, sempre buscamos chegar em algum lugar. Não existe uma espécie de inércia a respeito da nossa identidade. Nossa identidade faz com que a gente faça algo, procure algo, ou nesse caso, siga algo ou alguém. Eu queria começar essa palestra pensando nesse ponto da identidade associada com os nossos relacionamentos, aquelas pessoas principalmente que estão ao nosso redor. Eu lembro quando eu era adolescente, aí um pouquinho mais velho, meus cabelos brancos já denunciam um pouquinho avançada a idade, mas antigamente, não sei se você era da época do Facebook ou do Orkut, alguém aqui é do Orkut já pegou nessa fase. E lá você tinha amigos, né? Você era amigo de fulano de tal, você participava da mesma comunidade. Mas quando chegou o Instagram, mudou o verbo que a gente fala sobre a interação das redes sociais. Você não faz amizade com alguém, você faz o que com a pessoa? Você segue. E esse verbo ele fala muito a respeito de algumas coisas, porque antigamente todo mundo firmava ali alguma interação de amizade nas redes sociais. Você era amigo de fulano e, consequentemente, fulano era seu amigo. Hoje as nossas redes sociais permitem que você siga alguém que não lhe segue de volta. Você busque algum conteúdo, alguma imagem, alguma coisa que a pessoa talvez não lhe conheça ou não tenha a menor ideia de quantas pessoas, qual é a proporção daquilo que ele oferece de conteúdo. E trazer um pouco também, denunciando minha idade, eu queria trazer para vocês essa imagem aqui. Quantos aqui conhecem esse jogador e, ou melhor, esse penteado? Vocês já viram isso daí? Ironicamente, eu tenho certeza que nenhum de vocês admiraria contemplar esse tipo de corte de cabelo caso você fosse numa barbearia. Ou as mulheres, será que vocês levariam o filho de vocês no futuro aí para cortar o cabelo nesse estilo, cascão? Mas em 2002 aconteceu uma febre. Talvez não vai dar para ver bem na projeção, mas muitas pessoas começaram a cortar o cabelo nesse mesmo estilo de Ronaldo. E a pergunta que fica é, por quê? Por que alguém faz isso? Gasta dinheiro, vai num barbeiro. E uma pergunta mais fundamental, como é que um barbeiro se submete a fazer isso no cabelo de alguém, né? Essas são boas perguntas. Mas perceba que isso demonstra para a gente um comportamento que está relacionado a quem nós admiramos, quem nós nos espelhamos, a quem nós seguimos de alguma maneira. Era a época de Copa do Mundo, todo mundo do Brasil ali parado na frente da televisão assistindo, e um penteado consegue mudar a vida aí, mudar o corte de cabelo de pelo menos uma centena ou milhares aí de brasileiros, principalmente crianças jovens, porque tem aquela pessoa como um referencial. Certamente nenhum deles ganhou as habilidades magicamente de jogar bola feito Ronaldo, né? Certamente. Mas pelo menos em alguma coisa eles gostam de se assemelhar com aquele seu ídolo, querem ser parecidos com ele. Talvez não jogando bola, mas no penteado isso vai se repetir. Os mais novos aqui talvez tenham pegado essa época.
né? Você não pegou tanto do Cascão, mas viu o Moicano do Neymar Júnior no ano de 2010. E o que é que você vê? Várias e várias crianças ou pessoas mais jovens aderindo também a esse tipo de penteado. E veja bem, eu não estou falando aqui propriamente a respeito da problemática do corte de cabelo em si. Se você achar isso bonito, vai na paz, Deus abençoe, não precisa ter nenhum constrangimento nesse âmbito. Mas o que eu queria questionar é, será que se essas pessoas famosas não tivessem aderido a esses cortes de cabelo, será que as pessoas iam querer cortar o cabelo dessa maneira? Talvez não, talvez esses cortes de cabelo que hoje parecem um pouco esquisitos, né? Assim, a gente olhando para trás, difícil você achar alguém com esse corte de cabelo hoje em dia, até parece. Mas isso mostra para a gente uma tendência de que sempre há alguém que está sendo visado, está sendo olhado, e outras pessoas que vão seguir aquela pessoa, que vão buscar caminhar nesses passos, né? Então, de alguma forma, a gente precisa ter esse senso crítico de que você talvez olhe assim e diga, não, eu jamais cortaria meu cabelo de tal maneira por conta de um jogador de futebol. Tudo bem. Mas fica uma outra pergunta, será que de alguma forma, de alguma maneira, você não está procurando imitar alguma pessoa? A tendência natural do nosso coração é dizer que não. Se você perguntar, tem alguém assim que você olha e você diz assim, eu imito essa pessoa de coração assim, de carteirinha, eu sou fã de carteirinha, eu quero imitar Arthurzinho. A meta do meu dia é olhar para Arthurzinho e dizer o que Arthurzinho fizer, eu vou tentar fazer parecido. Ou talvez alguém mais próximo do seu convívio, talvez não é uma celebridade feito Neymar, Ronaldo, Arthurzinho, mas alguém, por exemplo, seu pai, a sua mãe, seu pastor. Todos nós temos uma rede de influências, apesar da gente não notar isso. Se você olhar para trás na sua história, você vai perceber pessoas que de alguma forma lhe marcaram, de alguma forma moldaram um pouco de quem você é. Mas a gente precisa sempre fazer essa investigação se do nosso coração não temos nutrido algum tipo de idolatria, de maus hábitos ou até pecados que advêm dessa imitação que de alguma forma nós vamos ter sempre com alguém. E eu queria trazer aqui algumas citações que eu acho que é importante para esse âmbito. A primeira é do autor chamado James Smith. Se você já viu alguns livros dele, Desejando o Rei, Na Estrada com Agostinho, é um autor que fala muito sobre as práticas do nosso dia a dia, sobre a idolatria. E ele destaca como aquilo que a gente segue, de alguma forma, espelha as nossas inclinações. Como a gente já falou, nada do que a gente faz é religiosamente neutro, nada do que a gente faz é alheio à religião, é alheio à nossa identidade, é alheio às questões mais fundamentais da nossa vida. Tudo que nós fazemos tem um componente de fé, tem um componente religioso. Você vai na farmácia, compra um remédio e toma um remédio, você está tomando por fé de que aquele remédio vai agir. Existem âmbitos da nossa existência, da nossa experiência humana que não escapam dessa realidade. E de forma mais prática, mais pragmática, aquilo que a gente faz, que a gente busca imitar, que a gente quer ser ou pertencer, fala muito a respeito da nossa identidade também. Então ele fala o seguinte, as práticas moldam aquilo que amamos, e aquilo que amamos, o que amamos determina quem somos. A adoração não é apenas algo que fazemos, mas é algo que nos faz. Perceba como isso é importante, né? A gente sempre tem um olhar de adoração, a gente sempre tem um olhar de práticas litúrgicas, de idolatria, talvez aí nesse contexto, como algo que é de dentro para fora. Mas o ato de adorar, ele também é algo que vem de fora para dentro. À medida que, por exemplo, nós direcionamos a nossa adoração verdadeiramente para Deus, usamos nossa identidade redimida de forma correta, à medida que nós prestamos adoração ao Senhor, não só de forma objetiva, no culto público, por exemplo, mas na nossa vida, vivemos uma vida de adoração, isso também nos molda conforme a vontade de Deus. Mas o oposto também é verdade para os ídolos. À medida que você vai lá e oferece ali os seus sacrifícios para essa idolatria, os ídolos também vão moldando você e
conformando a sua identidade àquilo que você procura, àquilo que você segue. Tem uma série, eu não vou recomendar vocês assistirem, que ela tem muitos problemas. Eu acho que é Deuses Americanos, alguma coisa assim, de um autor. Esqueci também o nome dele, mas ele traz um exemplo muito interessante, muito impactante. Que o contexto da série é que os deuses antigos estavam em guerra contra os deuses modernos. Então Zeus, Osíris, Hades, Poseidon, Thor, Odin estavam em guerra com, por exemplo, o deus televisão, que é um deus que o sacrifício que ele requer de você é o seu tempo. Você oferece seu tempo ao deus televisão sentado no sofá, assiste lá tudo que ele bota na sua cabeça e ali você está numa prática litúrgica oferecendo esse Deus. Esse autor não é cristão, a série tem muitos problemas também, então não recomendo necessariamente assistir, mas ele traz uma coisa bem impactante para a gente, coisas do nosso dia a dia que moldam os nossos hábitos, moldam também quem nós somos. Nós respondemos, praticamos isso de maneira religiosa, desde usar o seu celular, o tempo que você passa na frente da televisão, como você trata as pessoas ao seu redor, que tipo de aluno você é na escola, na faculdade, como é que você lida na criação dos seus filhos. Tudo isso vai fluir de um coração que ou está inclinado para o Senhor, ou está inclinado para os falsos deuses, para os ídolos. E à medida que você alimenta esses atos de culto, de adoração, essas coisas também vão alimentando você. Então fica a primeira pergunta para nós, né? Será que os nossos hábitos, nossos pensamentos, palavras estão inclinados para Deus? Ou será que nesse momento que a gente tem estudado sobre identidade, a gente não vai identificando aí algum tipo de idolatria, algum tipo de questão de pecado do nosso coração, que ao longo do tempo você vai vendo que isso vai lhe formando? E os ídolos, eles muitas vezes são esses pecados de estimação que você não colhe os frutos hoje, mas eles vão ao tempo determinado criando raízes, moldando você para que um dia você seja aquilo que o ídolo deseja. Então vou dar um exemplo assim, talvez mais prático, mas pense, por exemplo, em casos de talvez adultério, pecado sexual, que não começam do dia para a noite, mas lá atrás, no começozinho, começa com algumas concessões que você vai abrindo, conteúdos que você vai assistindo e acha que não tem problema, mas o iniciante um dia se torna profissional naquele pecado. Ou talvez o seu pecado está muito relacionado com ego, com coisas assim mais difíceis de deduzir, mas você vê que não é um problema de hoje, é um problema que lá atrás você não tratou, e aquilo vai se desenvolvendo, moldando você até que um dia a bomba estoura, até que um dia isso fica evidente propriamente. E a gente vai pensar isso um pouco mais voltado para os relacionamentos interpessoais. Veja também que o autor J.K. Beale, ele fala para a gente sobre nós nos tornamos aquilo que adoramos. Ele coloca, tornamos-nos parecidos com o que adoramos, ou para a nossa ruína, ou para a nossa restauração. E esse aqui é o nosso pressuposto, né? Se adoramos os ídolos, nós nos tornamos semelhantes a eles. Mas se adoramos a Deus, buscamos nos parecer com o Senhor, nós vamos encontrar isso. Ele diz para nós, né, que sede santos como eu sou santo. A adoração nos molda aquilo que nós adoramos. E esse é o nosso pressuposto aqui, para a gente começar essa conversa propriamente. Esse aqui é um retrato dos nossos tempos, de forma mais pragmática, né? Nossa sociedade, ela pega esse elemento da idolatria, e aqui eu apliquei muito para contexto de rede social, talvez, que eu acho que é uma coisa que consegue nivelar todo mundo aqui. Talvez a gente esteja em momentos diferentes de vida, uns no mercado de trabalho, outros na escola, outros na universidade, mas certamente a rede social é algo que talvez se aplique a todos nós. E em alguma instância, de alguma maneira, está muito em alta também, como raciocinar a respeito disso, levando em conta que a rede social entra em toda a nossa vida, né? Mas pense, por exemplo, nessa ideia da cultura do like e da aprovação. As pessoas medem um status, uma qualidade de quem você é, à medida da sua aceitação, à medida da que as pessoas olham para você e dizem, poxa, gostei disso aí que você fala, gostei disso aí que você compartilha, gostei disso aí que você produz.
E talvez aquelas pessoas que não têm tantos likes assim, não são tão midiáticas, não são tão expostas, tem algum tipo de depreciamento nesse sentido também. Outra ponto é a cultura do cancelamento. Alguém que já foi cancelado em algum contexto, o cancelamento ele faz com que a gente diga assim, poxa, eu não vou falar de tal maneira, eu não vou chegar nesse assunto, eu não vou desenvolver tal ponto, porque se eu chegar nisso aqui, se as pessoas realmente souberem aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, vão me cancelar, vão me deixar de lado, não vão me deixar participar das coisas, não vou ser aceito e corre até o risco de dar strike no meu canal do YouTube. Então tudo isso faz com que a gente tenha também essa ideia de uma conformidade social. A gente precisa ser politicamente correto nos nossos dias. E o último é a ideia de uma imagem e uma performance. Você vai ver o Instagram da pessoa, a vida da pessoa que está sendo retratada ali não corresponde àquilo que ela vive no seu interior, no seu dia a dia pragmático. Às vezes até você olha e diz assim, pô, tem coisas aqui do meu dia a dia que eu não gostaria tanto de compartilhar. Outras coisas aqui, uma refeição bonita, uma viagem legal que eu fiz, tudo bem, mas se eu estiver pegando Rio Doce CDU, aí não preciso postar, porque é meu dia a dia mesmo, né? Não vou mostrar essa questão. Nada contra ser postado, deixar postado, não é o ponto aqui. Mas como a gente está imerso nessa cultura, né? E a cultura do cancelamento vai justamente contra o que Cristo prega de arrependimento e nova criatura. Porque às vezes a pessoa faz um tweet que é cancelado há 15 anos atrás e as pessoas vão atrás daquele tweet, daquela coisa, você falou isso aqui, às vezes a pessoa pode se arrepender, mas a cultura do cancelamento ela não quer saber da redenção, ela não é redentora. Com certeza, sem dúvida. Cristo Sim. Acho que a gente vê 1000 exemplos assim, semelhantes, né? Que você vê, e até de coisas assim que às vezes são justas em algum sentido, né? Mas que a maneira com a qual se desdobra é completamente problemática também, né? Perfeito. E aí a gente chega propriamente no nosso assunto mais imediato, que é a questão do temor dos homens, né? A gente tem feito aqui, nós somos aquilo que seguimos, e lidar com as pessoas, seja você sendo aquele que procura, que busca, tem alguém como referencial, ou se alguém olha para você como referencial em alguma medida, tudo isso vai girar em torno do nosso coração de fomentar um possível pecado, que é o pecado do temor dos homens, né? Que nada mais é do que uma idolatria, em que a gente se preocupa mais com o que as pessoas pensam do que com o que Deus pensa a respeito de nós mesmos. Esse é um pecado que, como por exemplo o Edward Welch, esse autor aí que eu trouxe uma citação, ele diz que é um pecado que torna os homens grandes e Deus pequeno. Esse é um pecado, essa idolatria do nosso coração que faz com que você olhe as pessoas maiores do que elas realmente são e você enxergue a Deus de forma menor do que Ele realmente é. E ele fala para a gente que o temor dos homens é, na verdade, o medo de perder algo que acreditamos precisar, seja o amor, o respeito, a aprovação, o sucesso. Nós substituímos Deus pelas pessoas e, em vez de ter um temor do Senhor guiado pela Escritura, passamos para temer os outros. Então, existe de forma muito prática do nosso dia a dia maneiras com que o coração da gente vai construindo essa idolatria. A idolatria de que você tem mais medo das pessoas, você teme mais, você tem mais respeito, mais apreço pela opinião alheia do que aquilo que Deus realmente requer de você, e Deus lhe conhece muito mais do que as outras pessoas lhe conhecem. Talvez você olhe assim e diz, rapaz, talvez esse não seja um pecado que eu tenha muito não. Isso aí, tudo bem, eu entendo, realmente é muito comum, mas eu estou mais esquivado disso daí. Eu acho que não é tanto da minha prática. Eu queria trazer alguns exemplos de que talvez você possa identificar, de que haja alguma sementinha de temor dos homens no seu coração. Pense, por exemplo, quando a gente muda o nosso discurso ou muda a nossa forma de agir para sermos aceitos em um determinado grupo. Talvez você chega numa faculdade, muda de colégio e está lá aquele grupo de pessoas que, se você não mudar muito a forma como você é, polir mais a sua fala, o seu discurso, você sabe que pode ter algum tipo de
problema com isso. E aí você começa a negociar um pouco da sua identidade para aceitação. Ou então quando você evita determinados conflitos na sua família, determinados conflitos no seu casamento, porque você sabe que se você der vazão a isso vai ser um grande problema, vai ter que ter várias conversas, vai tirar a paz da sua casa e você diz, rapaz, eu vou evitar tocar nesse assunto. Acho que vai ser realmente o melhor, a qualquer custo você faz isso. Ou então quando você deliberadamente deixa de confrontar um irmão que está em pecado, porque você tem medo da reação dele. Rapaz, fulaninho, eu enxergo esse pecado, mas eu não vou confrontar ele não. Vai que ele, sei lá, quer parar de falar comigo, ou eu já sei que outra pessoa confrontou ele e não foi muito legal, então deixa quieto, eu tenho medo aí como vai ser a reação dele. Ou talvez, né, não é seu caso, mas você renuncia a alguma questão ética do seu dia para receber benefícios que vão vir da aprovação dos outros. Talvez você diz assim, o caminho certo é por aqui, mas se eu for um pouquinho mais flexível, aí eu vou ganhar outras coisas, vou ganhar o respeito dos outros, vai abrir algumas determinadas portas para mim. Então talvez eu não vou ser tão certinho quanto eu poderia ou deveria. Talvez quando você procura ser ou parecer com alguém que você se espelha e as características que chamam a atenção, você diz assim, eu quero parecer com essa pessoa, talvez não são características cristãs propriamente, mas você quer ser parecido com isso, você quer ter o status que aquela pessoa tem, você quer estar no segmento, no lugar de fala que aquela pessoa está, isso também lhe atrai. Ou pior ainda, né? Acho que para mim esse é o mais pesado de todos, né? Quando você tem mais medo das pessoas descobrirem o seu pecado, mas você vive sem culpa na cabeça por saber que Deus conhece todos os seus pecados. E é muito pior a sensação de que talvez aquela pessoa vai saber o que você faz, ou então vão descobrir que eu tenho esse pecado, vão descobrir que eu tenho esse hábito, vão descobrir a podridão que tem no meu coração. Mas o fato de Deus saber não me incomoda tanto. Alguns desses casos são denúncias a respeito de que talvez no nosso coração a gente tenha nutrido um temor dos homens, um desejo de agradar aos outros. Mas o temor de Deus não é o pilar principal da nossa vida, do nosso coração. E veja que eu não estou dizendo aqui de forma alguma que você não deva ser sábio na maneira com que você vai falar e fazer as coisas. Tem momentos propícios para você sentar para conversar com alguém, tem maneiras tranquilas de você lidar com um determinado problema sem ficar arrumando briga com todo mundo simplesmente. Mas o ponto aqui é se o que move você a agir de uma maneira ou de outra é o que os outros vão pensar, ou se o que move você de agir desse e daquele jeito é o que o Senhor requer de você. É uma mudança de chave na nossa cabeça, que às vezes na prática do dia a dia a atitude vai ser a mesma, mas o que leva o seu coração a exercer é outro pressuposto completamente diferente. E aqui eu queria trazer também um alerta muito importante, né? Apesar da gente tratar esse assunto como o temor dos homens ou o desejo de agradar os outros, você vai ver vários livros, vários materiais nessa temática, existe um ponto central que eu acho que é o grande intento aqui que a gente não pode perder de vista, é que os ídolos eles sempre têm comportamentos mais profundos. E o fundo do pacote, assim, a parte mais central desse ídolo não é o outro. A parte mais central desse ídolo é você mesmo. Porque o temor dos homens, ele não consiste em você realmente trazer essa pessoa na mais alta consideração no seu coração. Mas é o desejo de que essa pessoa não atribua a você alguma falta, não atribua a você algum demérito, algum pecado, algum erro. No fim das contas, o que está no fundo do coração da gente, se não é o Senhor, sempre vai ser a nós mesmos. Até o desejo de agradar aos outros, no fundo, é uma idolatria onde você é o centro da sua própria vida. E para você se manter no seu trono, no seu reinado de idolatria, você deseja que tenha a aprovação dos outros, que os outros olhem para você de uma maneira boa, de uma maneira positiva. Isso é o que está por trás, talvez, de muitos comportamentos, muitas decisões idólatras no nosso dia a dia.
E o que é que a Bíblia fala a respeito desse assunto, né? Será que a Bíblia aprova de alguma maneira que a gente se preocupe com o que as pessoas vão pensar? Perceba que lá em Gálatas o apóstolo fala para a gente a respeito da fé e da confiança na obra de Cristo como antagônicas ao temor dos homens. Temer aos homens, desejar a aprovação dos homens não é o anseio do cristão, mas é procurar a aprovação do Senhor. Ele diz para a gente, né? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E de fato, o mundo, as concupiscências do nosso coração, o pecado, a idolatria, todas essas estruturas, elas militam contra o Evangelho. E se a gente quer agradar ao mundo, agradar esses séculos, nós não somos dignos de Cristo. Nós não podemos viver uma vida que agrada ao Senhor e ao mesmo tempo a gente sempre desejar a aprovação dos outros. Veja também que é tolice a gente depositar nossa expectativa no temor dos homens. Não é somente pecado, mas é burrice em algum sentido. Veja o que Lucas narra para a gente, né? Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos que a esse deveis temer. Quando a gente cai nesse pecado do temor dos homens, a gente negocia essa estrutura. A gente passa a dizer assim, talvez é mais importante para mim ter medo dessa pessoa, daquela outra, do que do próprio Senhor. Mas Jesus aqui nos lembra que Deus é infinitamente mais poderoso. A pior coisa que um homem pode fazer com você, sei lá, lhe matar, acaba ali. Mas Deus ele pode lhe colocar num castigo muito mais avassalador, eterno, comparado ao que os homens podem fazer. Então, se você raciocinar simplesmente com esse argumento, você vai perceber que o temor do Senhor é muito mais importante, muito mais grandioso do que temer a homens, simplesmente, que não podem fazer nem mesmo metade do que o Senhor é capaz de fazer e conduzir as nossas vidas. Mas veja também que confiar em Deus é muito melhor do que confiar nos homens. A gente vê que isso é incompatível com a nossa identidade, a gente já falou sobre isso. É tolice confiar nos homens e que é bom confiar em Deus. É bom ter o Senhor como a nossa mais alta consideração, em detrimento dos outros. Isaías fala, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Então, o Senhor ele traz para a gente essa dimensão de que Ele é aquele que nos sustenta, que nos traz para a gente todas as nossas condições, o sustento, o nosso mover, o nosso existir. Então, confiar no Senhor é muito melhor do que confiar realmente naquilo que os homens podem ou não fazer. Mas também, confiar em homens pode nos colocar em grandes ciladas, em grandes apuros. O Provérbios fala para a gente, né? Quem teme o homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Então veja que esse tipo de idolatria aqui no nosso coração, de sempre nos preocuparmos com alguém que a gente segue, alguém que a gente busca influenciar, os relacionamentos no sentido geral, se eles estiverem voltados para uma direção diferente, nós temos pelo menos esses bons motivos para nos arrependermos e voltarmos para a cruz. A fé, a confiança em Cristo é antagônica a quem nós somos, e aqui vocês já ouviram muito durante esse evento, né? Qual é a sua identidade? Parte dessa pergunta, quem você é? Será que você é capaz de responder isso de outra maneira, se não dizendo que você é imagem e criatura de Deus, se você foi resgatado pelo Senhor Jesus e que agora pertence a Ele? Essa identidade é incompatível com o temor dos homens, mas também é tolice você seguir esse caminho do temor dos homens. É algo que não traz sustentação em si mesmo, e por isso só também já seria um bom motivo para a gente se arrepender. Mas confiar em Deus é muito melhor do que confiar nos homens.
E confiar nos homens vai trazer para a gente grandes ciladas. Isso é o testemunho da Escritura, pelo menos de forma mais objetiva a respeito disso. Mas existe um segundo fator que eu queria também destacar, que é a nossa tendência a tentar resolver um problema fazendo um problema completamente diferente. A gente já viu, talvez, a primeira virada de chave é a gente perceber que no fundo da questão, o temor dos homens nada mais é do que uma idolatria de si mesmo. O temor dos homens não é idolatrar ao próximo apenas, né? Mas é idolatrar a si através do seu relacionamento com o próximo. Esse é o temor dos homens. Mas tem outra coisa que eu acho que é uma boa mudança de chave que a gente às vezes não percebe. É que o oposto de temer as pessoas não é a indiferença. O oposto de temer as pessoas não é o descaso. Por que falar sobre isso? Porque quando a gente fala, rapaz, será que você tem temor dos homens? Será que você leva a opinião das pessoas em consideração de uma maneira equivocada, pecaminosa? Uma resposta comum que eu escuto é dizer, não é assim que eu faço não, porque eu não estou nem aí pro povo, eu quero que cada um vá pro seu canto, eu faço minhas coisas, eu não estou nem aí para o que vão pensar. Veja bem, esse tipo de indiferença, de apatia e descaso também não é o nosso chamado. O oposto de temer aos homens não é ser indiferente aos homens. O oposto de temer aos homens é temer ao Senhor. E o temor ao Senhor nos diz algo a respeito de como nós devemos nos relacionar com o próximo. Veja o que Lu Priolo vai falar para a gente, né? Quem busca agradar a todos tem dificuldade em fazê-lo com a motivação correta. Agradar e glorificar a Deus, servindo aos outros, fica em segundo plano em relação a servir aos outros para promover e glorificar a si mesmo. Então veja o que é que ele está falando, né? Você tem duas alternativas. Ou você se relaciona, faz as coisas para se glorificar, que é o temor dos homens, ou você vai servir aos outros por conta do seu serviço a Deus. Essas aqui são as duas estruturas que se chocam. Muitas vezes quando você acha que o oposto do temor dos homens é não ligar para as pessoas, é não estar nem aí para elas, é tipo, vou fazer como eu quiser e que se dane, no fundo você continua sendo o centro das coisas. De uma maneira positiva, vamos dizer, para mais, vou pensar muito nas pessoas, ou de uma maneira negativa, vou pensar nada, vou pensar pouco nas pessoas, o parâmetro é você, é o quanto você considera as pessoas, para mais ou para menos. Mas o nosso chamado enquanto cristãos não é desconsiderar as pessoas, não é achar que os relacionamentos eles não valem nada e você não está nem aí para ninguém, mas também não é você levar os seus relacionamentos como se fossem o seu Deus. Nosso chamado é ficar no meio do caminho dessas coisas. É que nós levamos em conta os nossos relacionamentos na maneira com a qual Deus nos chamou para ser. Será que isso está claro aí na mente assim para ficar... esse ponto que eu quis trabalhar? Tem um autor chamado Tim Keller, certamente vocês já ouviram falar dele, né? Tem um livro dele sobre ego, que também vocês já ouviram, que ele traz uma analogia muito interessante, né? Nesse caso, ele usa o pensar em si próprio, mas eu vou mudar o exemplo, agora pensando nas pessoas. Você pode ser um balão inchado, pensa muito demais nas pessoas e tudo que as pessoas pensam muda a forma como você se comporta, você tem muito temor dos homens, ou você pode ser um balão murchinho. Você diz assim, não estou nem aí para o que o povo pensa, eu vou viver a minha vida, não quero saber de ninguém. Nos dois exemplos são problemáticos. Qual é o chamado do cristão? Jogue seu balão fora. Você não precisa ter um balão nem muito cheio, nem muito vazio. Você não deve nem pensar demais nas pessoas, nem pensar de menos. Você deve levar todos em consideração na maneira com que Cristo leva. E esse exemplo acho que traz para a gente uma dimensão boa desse assunto, porque às vezes a gente corre para pensar pouco nas pessoas e acha que isso é piedoso. Assim, eu não vou ligar para ninguém,
porque eu sou cristão, vou viver minha vida, eu quero que todo mundo da minha faculdade vá para o inferno mesmo, tal, e chuta a porta, vai-se embora. Mas não é esse o nosso chamado. Nosso chamado não é nem levar eles em consideração além do que convém, e nem levar eles em menos consideração do que o Senhor nos chama a fazer. E essa escritura eu acho que é muito valiosa para a gente começar a ter a mudança de chave, né? O oposto do temor dos homens não é a indiferença, mas é o temor ao Senhor. A alternativa bíblica não é caminhar para o desprezo ou o descaso, mas para o serviço. Se Deus colocou essas pessoas ao seu redor, Deus tem um propósito para você agir na vida delas de alguma maneira. Às vezes são pessoas que estão ali no seu dia a dia de forma mais efetiva, seus amigos, seus pais, seus professores, seus filhos, ou até pessoas que o seu contato é mínimo, né? Sei lá, alguma pessoa que você vai no restaurante e a pessoa serve comida para você, ou você está lá fazendo seu trabalho e você atende aquela pessoa em algum contexto. Tudo isso nós temos um chamado a respeito de como lidar com os nossos relacionamentos. E não é errado em si você buscar agradar aos outros. Isso também é muito importante ser mencionado. Veja que a Bíblia fala que nós devemos honrar nossos pais, devemos honrar nossas autoridades, devemos servir ao próximo e até mesmo nossos inimigos. Devemos zelar por ter paz com todos, fazer o possível para ter paz com todos. O problema não é buscar uma relação boa, o problema não é a gente desenvolver uma amizade biblicamente. O problema é quando a gente trata isso como sendo o centro da nossa existência. No fundo, isso move o nosso coração não para obedecer o que Deus escreve para nós, mas porque nós estamos muito preocupados com a nossa imagem no coração do outro. No fundo, quando você age dessa maneira, você não busca nada além do que a si mesmo, em alguma medida também. Então, que a gente tenha esse ponto de vista para primeiro olhar o nosso coração e identificar sinais de que a gente está temendo muito outra pessoa. Talvez haja algum amigo seu que chegou o momento de você ter uma conversa com essa pessoa. Você, não tenho medo de como ele vai se comportar, mas você também sabe que Deus lhe chama a ser instrumento na vida do seu irmão, e você talvez como Natan agiu com Davi, né? Será que Natan não tinha medo de ser decapitado, do rei se zangar com ele? Mas Natan sabia o que precisava fazer. Pegou o momento certo, usou a maneira certa de lidar, trouxe a verdade em amor e não teve medo de Davi. Ele tinha mais medo de Deus colocar ele para ter uma incumbência e dizer: rapaz, vou não. Talvez a sua questão propriamente com esse tema é pensar como você tem se portado no meio de outras pessoas que não conhecem o Evangelho. Já vi naquele exemplo, né, do crente e agente secreto, né? Que ninguém sabe, aí quando chega um momento, gente, tu é crente, tu é cristão. Será que a gente não tem polido nosso discurso? A gente deixa as coisas meio misteriosas sobre o que é que a gente faz no domingo. A gente não é intencional no fato de mostrarmos a quem nós servimos. Tudo isso, todas essas implicações, elas advêm dessa mesma raiz. É o medo da sua imagem no coração de outras pessoas. É o medo do que alguém pensará de você. No fim das contas, talvez não seja propriamente se preocupar com o outro, mas é preocupar com a sua reputação, com a sua imagem, com a sua subsistência. E eu queria trazer 3 aplicações para a gente finalizar aqui, né? Primeiro, acho que um tema que traz tudo aqui para ver com o nosso contexto, nosso evento, né? É que é necessário nós nos relembrarmos da nossa identidade para enfrentar essa idolatria e o espírito da nossa época, propriamente. A gente tem falado muito sobre identidade, e eu não sei se foi mencionado já esse texto de Tiago, mas para mim ele é um dos textos mais interessantes, que é o texto de que fala do seguinte: de um homem que vê a sua face no espelho, depois se vira, vai viver a sua vida e ele já não lembra mais quem ele é. Esse texto é muito curioso para mim. Se você fechar os olhos e tentar lembrar do seu rosto, você consegue. É quase que natural, é quase que automático para você saber como você é.
E o texto dá uma pergunta para a provocação. Por que então, quando chega a hora do vamos ver da nossa vida, você esquece o seu rosto? Porque na hora de pecar, você esquece quem você é. Por que isso aconteceu? Isso é uma esquizofrenia que o pecado cria no nosso coração. Você esqueceu da sua identidade. Eu acho que, pelo menos para mim, esse é um dos verbos mais impactantes da Escritura, assim. Você vê um texto assim: Israel se esqueceu do Senhor. Veja como isso é pesado. Se você perguntar a quem ele serve, eles vão dizer que é Yahvé. Se você perguntar as histórias do passado, eles vão saber de cor salteado. Mas no coração deles, eles esqueceram. Então, esse evento de hoje, esses dias que a gente tem que estar pensando nesse tema, são um dia na nossa história, na nossa vida. Que a gente repete isso todo domingo, todo evento, todas as devocionais. Mas a verdade é que quando o pecado bate na nossa porta, nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Porque quando a gente falha, quando a gente vira as costas para o Evangelho, quando a gente esquece da nossa identidade, nós somos semelhantes a um homem que só sabe quem é quando se vê no espelho. Quando vira o rosto e esquece de quem é. E qual é o nosso espelho, se não a Sagrada Escritura? Quanto mais você contempla a sua face no espelho, melhor você tem memória de quem é. Se você vive uma vida longe da Escritura, é como você se olhar de relance, de vez em quando: opa, bati o ponto aqui, vou seguir minha vida. Mas quando nós nutrimos da adoração a Deus, nosso culto privado, individual, nosso culto público intencional também, nós estamos percebendo os detalhes do nosso rosto, nós estamos lembrando da nossa identidade. Nós vemos Cristo no espelho, porque quando você olha para o espelho, você vê a imagem de Cristo que foi imputada sobre você. E os hábitos vão nos moldando. Ler a Bíblia, participar das programações, estar no convívio dos irmãos, vão moldando o seu caráter. Mas quando você estiver na faculdade, quando você estiver no trabalho, quando você estiver na sua família, quando você estiver sozinho, o pecado vai querer virar o seu rosto, querer fazer com que você esqueça. E esse é o principal ponto, talvez, que a gente tem que falar sobre a nossa identidade, né? Sempre volte os seus olhos para o espelho. Quando você estiver mal, a Bíblia vai continuar lhe dizendo de onde estiver a sua identidade. Até nos diz que você esquecer do seu rosto, ela vai estar lá para nos lembrar de quem nós somos. Outro ponto, né? Cuidado com que aquilo que a gente consome, com o que a gente segue. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, se alguém não tiver, aí me corrijam, mas quase todo mundo aqui tem rede social. Todo mundo aqui tem rede social. Todo mundo aqui vê alguma coisa no YouTube, assiste uma série. Todo mundo aqui, sei lá, viu um filme no último mês. Nós somos o tempo todo bombardeados por informações e por influências, quer a gente assuma isso ou não. E o nosso chamado no mundo que a gente vive é não de sermos influenciados pelo que vem a nós, mas de influenciar. Eu não estou dizendo aqui que você tem que abrir um Instagram mostrando sua rotina e ser influencer, não é esse o ponto não. Mas o nosso chamado enquanto cristãos é que nós devemos fazer a diferença e não deixar que o mundo faça a diferença para a gente, em algum sentido. O Senhor Jesus, quando fala a respeito da nossa identidade no Sermão do Monte, ele nos compara ao sal e à luz. Você certamente lembra desse texto, né? E perceba que o sal, ele tem um fator, que é o fator de dar sabor. Uma comida sem sal, você nota logo que está sem sal, mas basta um pouquinho ali do sal para pegar toda a massa, toda a comida, mudar o sabor. E sal demais, aí você diz, está com muito sal, não tem como escapar. Mas o sal tem uma propriedade que não é somente salgar, o sal também conserva. O sal deixa as coisas mais propícias a durarem mais, a não deixar as coisas se degradarem, a ficar podre. Nosso chamado nesse mundo é salgar, é dar tempero nas coisas. E se as pessoas botam você no paladar, dizem que está faltando sal, porque tem alguma coisa errada.
Se Cristo diz que você é sal, viva, haja de acordo com o sal que você é. Se ele diz que você é luz, uma luz que ilumina, que no meio das trevas não tem como ofuscar essa luz, você deve agir dessa maneira. Você tem que tornar compatível aquilo que você faz com a identidade que você tem. Esse é um outro fator, a gente levar em conta o que nós fazemos, quem nós seguimos, é um ponto também muito importante a se pensar. E o último texto que eu queria trazer para a gente pensar é a respeito do discipulado. A gente começou falando aqui que todo mundo tem alguém em quem se espelha. E perceba que ter alguém em quem se espelhar não é um problema em si mesmo. Veja que Paulo poderia talvez ter dito nesse texto, né? Não me imitem, imitem a Cristo. Já pensou nessa possibilidade? Eu sempre me perguntei por que ele fala para imitar ele, não é para ele dizer para imitar Jesus. Mas a verdade é que todos nós, naturalmente, vamos ter pessoas, ter lideranças, autoridades, que a gente vai buscar se espelhar nessas pessoas. E não é errado, em alguma medida, a gente ter isso em mente. Você olhar para homens piedosos e você querer subir nos ombros dos gigantes e aprender com eles. Você ter pastores, líderes em que você pode confiar e você desejar esse relacionamento. Você que é marido, esposa e você quer cada vez mais crescer junto e conformar um ao outro a imagem de Cristo, e você vê aquela pessoa com que você caminha cada vez mais parecida com Jesus e vice-versa. Os relacionamentos têm isso e precisam disso. Nós precisamos e naturalmente vamos buscar essa influência e ser influenciados um pelo outro. Essa é a beleza talvez nos relacionamentos, é você conhecer e ser conhecido. O problema é que muitas vezes o nosso objetivo com isso destoa a gente da caminhada, destoa a gente do Evangelho. Você quer se parecer com as pessoas que elas têm muitas outras coisas a lhe oferecer, muitos outros motivos para você querer ser parecido com ela, mas não o Evangelho, não Jesus. E o que Paulo chama a gente é buscar o discipulado. Veja que a gente não se pergunta assim, rapaz, eu vou fazer o que Jesus faria nessa situação. Nosso chamado é seguir o que Jesus fez de fato. Porque quando a gente fica assim, o que é que Jesus faria? Aí cada um vai ter uma resposta. Eu acho que Jesus faria assim, eu acho que Jesus faria assim. Nosso chamado é seguir efetivamente o que Jesus fez, o que Jesus é. E Paulo aqui nesse texto está andando nessas pegadas. Paulo não está dizendo sejam meus imitadores porque eu sou maioral, porque eu sou bom demais, mas caminhem nos mesmos passos que eu, porque eu caminho nos mesmos passos que Jesus. E fica uma pergunta, né? Será que a gente é capaz de dizer isso? Será que você poderia francamente chegar para alguma pessoa e dizer, rapaz, me imite? Será que você tem capacidade de verdade de falar isso daí? Tem um pregador que eu escuto muito, né? E ele disse assim, se você não tem capacidade de dizer isso, é porque você se afastou das pegadas de Cristo há muito tempo. Você não tem capacidade de dizer, virar para alguém e dizer, ó, seja meu imitador porque eu sou de Jesus, é porque você não está imitando Jesus, porque você está imitando outro, porque tem outra pessoa, outro Deus, outro valor, outra idolatria que está levando seu coração a se desviar desses passos. Nós precisamos nos arrepender, se esse for o caso. Mas se você de fato, em algum momento, observa a sua caminhada, e a verdade, todos nós vamos ter algo a melhorar. O próprio Paulo não atingiu uma perfeição extraordinária que saiu o pecado dele, nós não percebemos assim, não caímos assim. Mas Paulo está numa direção correta. Ainda que haja falhas em nosso caráter, você vai notar falhas no seu caráter, isso é até a segunda volta de Cristo, vai permanecer. Mas em qual caminho nós estamos andando? Qual é a direção que nós estamos seguindo? E veja que um grande anseio dos nossos dias é nós buscarmos sermos influentes ou relevantes. Eu não sei se você já notou sobre isso, mas acontece alguma coisa e a gente meio que fica esperando algumas pessoas influentes darem a opinião delas sobre o assunto. Então, assim, pô, aconteceu esse evento aqui, vou esperar o vídeo
ou o comentário ou a postagem de fulano de tal sobre esse evento. Às vezes essa pessoa que já quer opinar sobre não é capacitada muito bem para falar. Às vezes ela tem que ler mais, estudar mais, pensar mais antes de emitir uma opinião. Mas nós somos treinados no nosso dia a sermos relevantes. Se saiu alguma notícia, você tem que vir e já dar sua opinião. Se alguém pegou você inquiriu você de uma opinião, você não pode dizer, não, eu tenho que estudar, não sei. Você tem que já ter a resposta pronta. Tudo é assim, porque nós vivemos num contexto onde a gente busca sermos relevantes. E um ídolo para a gente, que a gente também precisa abandonar, é procurar o fato da igreja se tornar relevante para o mundo. A gente desejar que o mundo pense assim, rapaz, o que é que a igreja quer dizer? O que é que a igreja tem a dizer sobre esse assunto? E às vezes nessa cilada, procurando a relevância, nós vamos amoldando o nosso discurso, nós vamos procurando atender a determinada necessidade ao invés de outra necessidade muito mais fundamental. E o grande chamado do Evangelho é não buscarmos relevância. O foco de Paulo aqui, ele não está dizendo assim, eu quero ser relevante, me sigam, porque eu tenho muito a oferecer a vocês, eu tenho um perfil que é digno de milhares de likes. O foco de Paulo de chamar a nós a imitá-lo é porque ele imita a Cristo. E Cristo ele foi rejeitado por todos. Chegou um momento da vida de Jesus que ele teria seu perfil cancelado em todas as medidas possíveis, né? Os seus discípulos, as multidões o abandonaram, os apóstolos o abandonaram, Judas o trai, Pedro o nega e até mesmo os céus viram o rosto quando Jesus está na cruz. Mas é esse que a gente tem que imitar. Sei quem é essa pessoa que você tem que imitar. É o Senhor Jesus. Apesar de talvez não ser tão relevante para o mundo como a gente pensaria, apesar de que o mais irrelevante, o mais rejeitado dos homens, como a gente vê na Escritura, é aquele que tem a palma do universo nas suas mãos. E Cristo coloca pessoas ao nosso redor em que a gente deve se espelhar em certo sentido. Então procurem pessoas que vocês veem que caminham na direção de Cristo e busquem ser feito elas, porque elas imitam ao Senhor. Mas leve em conta que talvez hoje já, ou algum outro dia, talvez filhos, quando você tiver, vão olhar para você e ter você como alguém em quem se espelhar. E a pergunta é, a quem você espelha para que outros espelhem você, né? Ou em outras sentidos, quem é que você segue para que outras pessoas sigam esses mesmos passos, né? Essa é a nossa instrução de hoje, né? Você é quem você segue. E quem você é? Quem é que você é de fato? A sua resposta para isso, não só verbalmente, mas na sua vida, vai dizer se esse alguém é Jesus ou alguma outra coisa. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma afirmação? Eu vou fazer enquanto eu assino a luz aqui. A minha pergunta é como a gente pode construir pontes tendo em vista o discipulado. Construir pontes com pessoas, pessoas que às vezes até são mais fechadas, né, e a gente tem mais dificuldade de criar uma aproximação. É uma pergunta de $1 milhão essa aí. Veja, eu acho que o primeiro pilar para a gente construir pontes verdadeiras com pessoas que talvez não estão conectadas aí com a igreja, com o evangelho ou qualquer outro fator, é a gente estar muito certo das nossas verdades a respeito do que a gente acredita. É muito tentador, muito comum a gente querer adaptar um pouco as coisas que a gente faz para não ser tão estranho para as pessoas, né? Então, assim, poxa, eu teria dificuldade de chamar essa pessoa para um culto. Mais uma programação dos jovens, que é mais descontraído e tudo mais, aí beleza, vou chamar. Nada contra, né, ter as programações e todo esse âmbito, né? Mas às vezes isso denuncia uma parte, não da programação, mas do nosso coração.
que é que nós desconfiamos do Espírito Santo. Nós desconfiamos que a Bíblia aberta e pregada é capaz de atrair as pessoas. Porque só quem de fato atrai é a ação do Espírito Santo. Então isso tem que estar muito claro em toda a nossa investida para criar essas conexões, né? Porque eu garanto que se a gente prega, a gente tem 100% de eficácia. Porque se for para aquelas pessoas crerem, o Espírito chamará. Se o Espírito não quiser chamar, 100% de eficácia também na nossa investida, porque Deus vai fazer a sua obra. Esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que a gente levar em conta de que ter essa certeza e que o Espírito vai trazer as pessoas, assim como foi com cada um de nós. Todo mundo está aqui, crê no Evangelho, não porque cresceu na igreja, não porque é filho de um presbítero, de um diácono, de um pastor, não porque desde que se entende por gente está no Evangelho, mas porque o Espírito um dia mudou o coração. O Espírito um dia falou. Isso é uma certeza para nós que já estamos habituados, isso é uma certeza para quem está lá fora também. E acho que isso é o principal, porque a gente muitas vezes quer amoldar um pouquinho, deixar o Evangelho um pouquinho mais politicamente correto. Então, tipo, poxa, eu sei que tal pessoa ela tem essa ideologia, essa maneira de pensar, e aí eu não vou entrar nesse mérito, assim, eu não vou fingir que isso é indiferente para tentar outra via. Cuidado com isso daí. Às vezes isso é uma faca de dois gumes. Você pode ganhar um pouco mais de abertura, mas você pode estar trazendo para o coração dela uma ruína tremenda, se as verdades do Evangelho ali, elas não estão explícitas, né? Mas isso também não significa que a gente não deva agir com sabedoria. Então, assim, há pessoas que você sabe que se você chegar, 2 pés no peito assim, pá, é dessa maneira. Isso pode ter um afastamento catastrófico, assim, né? De você criar um bloqueio para aquela pessoa nunca mais dar ouvidos. Então eu diria assim que uma boa forma é a gente tentar construir relacionamentos verdadeiros com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, certamente você tem algum contato, algum amigo, algum vizinho, algum familiar que não é questão, mas você tem alguma coisa que você pode tornar uma ponte para ela, e à medida que você for aprofundando esses relacionamentos, você vai entendendo mais, a pessoa vai criando mais pontos assim, de contato com você, você começa a desconstruir a vida dela no sentido daqueles aspectos mais essenciais, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu tinha um amigo que ele era frequentar mais questão de maçonaria, tudo, ele era bem dessa linha, e a gente tinha um contexto juntos que a gente era da mesma cidade e tinha se mudado para Recife. E eu tinha acabado de ser convertido ao Evangelho, eu achava que era aquele tipo de amizade que eu ia dizer assim, não posso mais ficar caminhando com ele perto de mim. É uma pessoa que eu tenho que cortar laço nesse sentido. Mas graças a Deus me deu sabedoria para manter esse contato com ele, ter algum tipo de questão, e a gente foi aprofundando o nosso companheirismo, nossa amizade por outros fatores que não tinha nada a ver com o Evangelho assim, de forma mais explícita, até que um dia ele começou a perguntar um pouco mais, querer entender melhor, e desse aspecto que a gente já criou uma espécie de relacionamento, foi uma ponte, depois virou uma visita, depois chegou a uma conversa mais confrontadora, até um dia que hoje ele é cristão já há pelo menos uns 10 anos aí, já tem uma longa caminhada, né? Deixou todas essas práticas, mas assim, uma coisa que começa especificamente com um relacionamento, não é simplesmente eu chegar assim e dizer, ó, tá errado, sair, tal. Existe uma faceta do Evangelho que envolve a gente denunciar o erro, né? A gente não devia assumir essa postura de sempre que a pessoa inquirir, você sair descendo o sarrafo e falando mal de tudo e tudo mais, porque às vezes esse comportamento mais belicoso pode fechar algumas portas. Mas nunca no meio dessa caminhada eu podia abrir mão de algum preceito para tentar ganhar ele. Tipo assim, é melhor ele ser 50% crente do que não ser. Não existe isso, o Evangelho é um pacote só. E as pessoas precisam ouvir o Evangelho, que tem poder de transformar a vida das pessoas, é o Evangelho. Não é a igreja presbiteriana de Rio Doce, não é João Paulo, Arthurzinho, ou seja lá quem for. O que transforma é o Evangelho. Então,
Eu acho que esse é um principal ponto a se dizer assim, não negocie as verdades, por mais que possa ser duro, por mais que possa ser confrontador, por mais que a gente tenha medo da pessoa rejeitar pela maneira que aquilo é o que é, isso não pode acovardar a gente. Na verdade, é essa coisa que é difícil de engolir, que é o que verdadeiramente transforma o coração. Mas cria em pontos, né? Nosso chamado não é viver num gueto, nem muito menos a gente diluir o evangelho a ponto de poder incluir todo mundo aqui, que é o que boa parte das igrejas aí hoje em dia tem feito, né? Você dilui o evangelho e qualquer pessoa que vem é aceita, afinal a gente não tem critério nenhum, basta você gostar da convivência e tudo mais, né? Então acho que isso é um fator fundamental, procurar essas pontes que existem de relacionamento, fortificar uma verdadeira caminhada em algum sentido, né? Lógico que amigos, de fato, a gente só vai ter amigos da fé propriamente, né? No sentido de quem é que você vai buscar conselho, né? Quem é que você vai realmente dar ouvidos, quem é que você vai realmente abrir o seu coração. Mas tem que ser pessoas da fé. Não estou dizendo que são amigos falsos, né? Ou não são amigos. Você pode ter amigos, familiares, mas que em última instância vai chegar um momento em que existe essa barreira. Então, ir estreitando laços até o momento em que você tiver a oportunidade de mostrar para a pessoa que a maneira como ela vive a vida dela não se sustenta. Não se sustenta, né? Nós muitas vezes temos uma postura de querer meio que pedir desculpa porque a gente é cristão. Tipo assim, poxa, eu sou cristão, né? E sabe como é, né? E tal. E é o contrário, né? O mundo é de Deus, a realidade é de Deus. A cosmovisão das pessoas, a maneira como elas pensam, não se sustenta nela mesma porque a realidade é do Senhor. E quando você entra de fato na vida da pessoa, você vê que ela está mal, você vê que ela tem algum problema, ou às vezes ela acha que está tudo bem, mas às vezes o fato de você realmente caminhar junto é a oportunidade dela ver que não, que existe uma alternativa que satisfaz muito melhor todos os nossos dilemas, todos os nossos anseios, né? Então, para muitos o cristianismo é uma religião assim de, tipo assim, você precisa de uma emoção, precisa de uma rotina, aí você vai ser cristão. A gente tem que ter a robustez de mostrar que o cristianismo não é só rotina, não é só comunidade, não é só sentimento, mas é também raciocínio, é também vocação, é também visão de mundo, é também resposta a dilemas que a humanidade vive, mostrar o cristianismo como algo sólido realmente, né? E para isso a gente tem que estar muito bem no tempo da palavra, para isso também. Eu acho que eu responderia mais ou menos nessa linha. Cada caso vai demandar questões nesse sentido, né? Mas eu acredito muito que você tem que entrar na vida das pessoas para ter um evangelismo efetivo, né? É lógico que às vezes esses evangelismos de multidões trazem seus frutos também. O Espírito opera como quer, onde quer. Mas assim, se você tem relacionamentos próximos no seu dia a dia, que você de alguma maneira ainda consegue sustentar esses relacionamentos sem negociar sua santidade, vale a pena ir por esse caminho. Eu acho que, pelo menos particularmente, é o que mais me pega, né, nesse sentido. E eu gosto sempre de trazer o exemplo de Pedro e André. Se você for ver na escritura, Pedro tem longos sermões, né? Pedro vai lá, publicamente fala e 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião de Atos. Mas você também tem André, que é aquele cara que chega junto ali, chega para Filipe, Bartolomeu, trouxe Pedro para conhecer Jesus. Então é aquele cara que vai no íntimo, e Pedro é aquele cara que fala para a multidão. Então Deus chama a gente de maneiras diferentes, né? Às vezes você vai ter uma facilidade maior para algo público, para, sei lá, usar um contexto, abrir um intervalo bíblico numa faculdade, você fala lá e isso chegar no ouvido das pessoas. Ou você vai ser aquela pessoa que vai tomar um bolinho com café e ali é a sua oportunidade também, né? Eu acho que é bem interessante ver essas faces de dois irmãos de sangue, inclusive, que chegam na vida de pessoas de maneira diferente, né? Pedro com a pregação pública, André com discipulado ali, mais individual também. É isso. Eu vou comentar, sobre essa questão de seguir. Muitas vezes, por exemplo, às vezes a gente gosta de uma série, gosta de uma personalidade, e a gente tem orgulho de dizer que gosta disso. Mas, quando no caso nós somos cristãos, tem determinados
determinados acontecimentos, por exemplo, um intervalo bíblico assim, num canto que você vê que claramente não há cristão, alguma coisa assim do tipo, e você tem esse medo, por exemplo, você acaba diluindo o que você vai falar, ou você vê o seu comportamento, você maneira para não gerar choque, não gerar comentário, piada ou fofoca, né? E isso, querendo ou não, você esquece que você tem um ID, você é missionário daquele canto onde você está, e você acaba deixando de seguir a Cristo para chegar ou seguir o que você mais gosta, ou não digo seguir, mas andar junto da ideologia, alguma coisa que as pessoas ali abarcam, né? Para não machucar tanto, né? E assim, acho que esse é aquele dilema que a gente consome produtos culturais, a gente pertence a determinados grupos em algum sentido, que a vida mesmo impõe pra gente, né? Assim, você trabalha, tem pessoas ali do seu trabalho, você está fazendo a faculdade, tem pessoas na sua faculdade, e até pessoas que você às vezes nem gosta muito, né? Mas estão com interesse comum de concluir aquela graduação, né? E é justamente esse limiar que precisa ter muita sabedoria de a gente nem fugir das coisas, tipo assim, sou um cristão, então eu só posso ler a Bíblia, ficar na igreja, eu não posso fazer uma faculdade, eu não posso assistir um determinado produto, coisa assim, sempre com muita santidade, mansidão, né? Eu sou daquela linha que, assim, tem determinadas coisas que a gente assiste que às vezes não edifica de fato, ou pode levar a gente até o preço, que às vezes vale mais a pena a gente não dar ouvidos a isso, né? Mas também a gente pode terminar fechando portas, que o ponto de contato da gente com algumas pessoas é esse, né? Então, assim, sei lá, você tem um determinado instrumento musical que você toca e você faz parte de um conservatório, por exemplo. Lá é um ambiente que algo da sua vida que não é necessariamente gospel, vamos dizer assim, leva você a ter um convívio com aquelas pessoas e você pode trazer frutos naquilo dali, né? Acho que é uma mudança importante para a gente ver isso, é a gente perceber que o mundo ele não é separado em coisas gospel e coisas não gospel, né? Você vê assim, às vezes a pessoa pergunta o que é que o irmão faz na vida secular, né? Ou tipo assim, como se existe uma vida sua na igreja, na vida cristã, e existe a vida fora, que são dois compartimentos separados, né? E na verdade o evangelho, ele domina a sua vida como um todo. Você é cristão na igreja, trabalha no conservatório de música, em tal área, tal outra área, todas essas coisas estão fundidas. E ter esse olhar evita a gente ter aquela sensação de liga e desliga do cristão que você é, né? Tipo assim, eu estou num ambiente cristão, ativa o modo cristão. Aí agora eu estou num ambiente que sei lá, outra coisa, aí vou polir minha fala, vou economizar essa opinião, vou adaptar meu discurso. Quem você é em toda situação. Então, é estranho quando a gente muda de personalidade, muda quem você é. Por exemplo, sei lá, eu vou usar meu exemplo, eu gosto de One Piece, né? Não sei se você já ouviu falar. Mas, tipo assim, eu gosto de One Piece, não é quando eu estou no mundo, fora da igreja, eu gosto. Quando eu estou na igreja com meus amigos da igreja, eu também converso sobre isso. Eu não sou duas pessoas por gostar disso não, né? Sei lá, meu caso sou médico também, né? Eu não me torno médico quando eu boto meu jaleco. E aí quando eu tiro meu jaleco, aí eu sou o pai, o cristão, coisa assim, né? Eu uso muito esse exemplo na parte de psiquiatria, psicologia, né? Você, sei lá, eu sou psiquiatra e você vai no meu consultório e diz assim, rapaz, estou muito para baixo, muito depressivo, não sei o que fazer. Eu digo, ó, você vai tomar tal remédio, vai para psicoterapia tantas vezes na semana e você vai melhorar. Aí eu tiro meu jaleco, no outro dia, domingo, aí estou na igreja e chega o irmão, rapaz, eu estou muito para baixo, estou muito mal. Eu vou dizer, irmão, creia em Cristo para a sua salvação, mude seu entendimento, isso aí é pecado. Então veja, é como se colocar uma roupa mudou totalmente quem eu sou, né? Ou, sei lá, ganhei um carinho, muda totalmente quem eu sou. E a gente perceber dessa maneira é cheia de esquizofrenias na nossa identidade, né?
Na verdade, quem você é condiciona todas as áreas da sua vida. Então, você é quem você é na igreja, é quem você é no trabalho, é quem você é no ônibus, em todas as suas atividades. E, naturalmente, o fato de ser quem você é vai lhe trazer algumas propriedades suas. Então, você é pernambucano, você é nordestino, você tem contato cultural com as pessoas daqui, que o missionário que vem da Índia, por exemplo, não tem. Esse aqui é um campo para você, né? Nada contra missões transculturais também, de jeito nenhum, mas essa estrutura de onde nós estamos inseridos é um lugar onde Deus quer que a gente frutifique, né? E aí, sei lá, você tem um grupo, uma comunidade no Facebook de One Piece, sei lá, né? Aí você vai exercer a sua fé, a sua identidade ali, naquela rede social. Ou então eu estou trabalhando num colégio que tem funcionários muito difíceis de lidar. Aí você vai lidar com o cristianismo, vai exercer o cristianismo ali naquele ambiente também. Eu acho que essa mudança que a gente tenta colocar as coisas como isso aqui é gospel, isso aqui é não gospel. Aí a gente está fazendo a separação de um mundo que não é dividido, né? O mundo todo é de Deus. Deus não é soberano só sobre a igreja no dia de domingo ou você no seu privado, mas todas as coisas. Então você vai estudar um assunto na universidade, aquele assunto fala algo sobre a criação de Deus, fala algo sobre a impressão que Deus coloca no mundo dele, e você pode estudar sobre aquilo dali, sobre a sociedade dos homens que são a imagem de Deus, ainda que corrompidos, um monte de fatores que a gente pode estudar, sempre com esse âmbito também. Então acho que é aproveitar essas oportunidades sem deixar com que essas coisas nos influenciem, né? Acho que o recado hoje é influencie, mas não seja influenciado, talvez, em alguma medida. E aí, alguém quer ensinar mais alguma coisa? Sem pressão. Então a gente também falou da forma como a gente vai lidar com o pecado da outra pessoa. É mais fácil quando a pessoa já conhece a palavra, já conhece. Não é tão fácil. Mas, por exemplo, uma pessoa que não conhece a palavra e a gente fala assim, alerta sobre a forma como ela está vivendo, é uma forma que desagrada a Deus. A pessoa pode responder assim, mas só Deus pode me julgar. Eu respondo, se você responder, Deus está julgando, está aqui na palavra. Porque a pessoa acha que Deus vai falar com ela igual ele falava com Moisés, assim, para falar, não faça isso. Mas a palavra de Deus é justamente para isso. É só os caras. Tô falando agora, lembrei de um outro evento da minha vida. Tem um colega meu da universidade, que ele era até assim, ele era homossexual, bem militante contra a igreja, contra essas coisas, né? E, ironicamente, eu terminei pegando 6 meses de estágio com ele, né? Eu era talvez uma das pessoas que ele era menos afeiçoado, vamos dizer assim, na turma. E aí a gente teve muitas oportunidades de conversar, a ponto, por exemplo, você imaginar que assim, ele já abriu coisas assim familiares dele, questões amorosas dele assim também, coisas que traziam alguma perturbação para ele, né? A gente conseguiu ter conversas profundas assim, né? E uma coisa que ele falou é que ele não gostava muito dos evangélicos porque eles eram pessoas que se sentiam melhores que as outras, né? E, por exemplo, a turma marca uma festa e tu não vai, é porque tu se acha melhor que os outros, né? E aí foi um grande processo para mostrar para ele que, na verdade, o cristão, ele é alguém que sabe que é pior que todo mundo, né? Acho que o grande ponto é esse, a gente não se acha melhor que ninguém, a gente sabe que é pior que todo mundo, por isso a gente não dá vazão a determinados comportamentos, determinadas ocasiões, né? Mas eu acho que esse ponto é interessante porque a gente, por malícia mesmo do diabo ou do próprio coração da gente, enfim, são aqueles estereótipos do que é o cristão, né? Então o cristão é alguém chato, o cristão é alguém que julga os outros, se acha melhor que todo mundo, é uma pessoa assim que é falsa, então às vezes tem essa percepção, tipo, na igreja está dando glória, aleluia, e aqui no dia a dia essas coisas. Então a gente tem um dever também de, em alguma medida, consertar alguns desses estereótipos de, às vezes, pessoas que deram um mau testemunho da fé e a gente precisa dar um bom testemunho não por nós mesmos, mas pelo que o Evangelho é. Precisamos
Tem até um livro do MacArthur, né, Com Vergonha do Evangelho, que é tipo assim, dizer que tem pessoas que têm vergonha de dizer que são cristãos, mas tem pessoas que causam vergonha ao Evangelho. O Evangelho tem vergonha dessas pessoas, ao contrário, né? E a gente não pode cair em nenhum desses problemas, nem termos vergonha de sermos cristãos e realmente mostrarmos essa fé, mas também a gente não causar vergonha ao Evangelho, não tornar o nosso testemunho um empecilho para o Evangelho florescer. Então existe esse fator, a gente desconstruir algumas coisas. O que eu acho muito legal de olhar é tipo assim, como a gente vê na Bíblia as pessoas se aconselhando. E um exemplo que eu até trouxe aqui é o de Natan, né? Natan ele não chega para Davi para dizer assim, bater de frente, e Davi poderia responder, não, mas só Deus pode me julgar, né? Natan conduz Davi a olhar a si mesmo no espelho, né? Você conduz a pessoa a olhar para isso. E se você for ver bem, a sabedoria de Deus é tão grande que alguns dos mandamentos, eles têm razões anexas aos mandamentos que mostram que, ainda que você não seja um cristão propriamente, aquilo tem sentido de acontecer, né? Então, por exemplo, honrem pai e mãe para que se prolonguem os seus dias na terra, né? Assim, você vê esse mandamento e você diz assim, tá, eu vou dizer para o cara que não é cristão honrar pai e mãe porque Deus quer. Aí ele olha assim, furada, Deus, tô nem para Deus, não sou cristão e tal. Só que esses mandamentos, eles têm um sentido prático, eles têm uma realidade. Você vai mostrar para ele, ó, vê mesmo, fulaninho desobedeceu o pai e a mãe, tá na cadeia, o outro morreu, tal. Por quê? Porque os pais são a autoridade que levam você a um discernimento na vida, eles já têm essa experiência e tudo mais. Então a Bíblia não chama a gente a obedecer cegamente, tipo assim, é isso porque Deus mandou. Tem esse componente também, de fato, só Deus mandar já é suficiente. Mas a Bíblia também apela para a nossa razão em alguma medida, nos dá motivos, nos dá bênçãos, né? Por exemplo, o segundo mandamento fala de que Deus vai dar misericórdia sobre 1000 gerações, né? Daqueles que guardam os seus mandamentos também. Então, a Bíblia não chama a gente somente a engolir as verdades da vontade de Deus, mas também dá razões para a gente efetivamente viver aquilo dali. Então, às vezes, isso são boas maneiras da gente entrar em contato com o não cristão, de mostrar para ele que o Evangelho ele se sustenta por coisas que ele não acredita no Evangelho, mas ele vai concordar com as coisas que o Evangelho diz a respeito de determinado assunto, né? Então, acho que isso é uma maneira boa também de assim, começar um contato com o não cristão, usar uma sabedoria bíblica. Não necessariamente você vai usar os jargões ali evangélicos propriamente, mas de trazer para ele essa realidade. Ele vai olhar, eventualmente vai perceber que há alguma razão naquilo dali. Isso pode ser um caminho para você mostrar o fundamento daquele seu conselho, né? Levar ele a assim, ó, isso é assim por esses motivos, mas isso é nutrido por uma realidade muito mais fundamental. E aí você demonstrar na escritura, se assim tiver a oportunidade também. Sobre a questão da pessoa ter vergonha, assim, de falar de Cristo, a gente, como cristão, tem a noção de que tudo que as pessoas do mundo procuram, de esperança, de amor, de paz, as pessoas procuram, a resposta é Cristo. E a gente tem essa resposta. Então a gente não pode ter vergonha de dar essa resposta para as pessoas. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil, fica mais animador de conversar com as pessoas. Porque todo mundo está procurando ser amar e ser amado, como diz. Ou procurando paz e esperança. E essa é Cristo. E eu lembro até da história de Simeão, que ele pediu a Deus para que ele só morresse depois que ele visse a salvação de Cristo. Aí ele viu Cristo bebê ainda. E aí ele disse que agora, eu não lembro exatamente o que ele falou. Zerei a vida, né? Eu posso morrer, mas eu via a salvação. Amém. Exatamente isso. E a gente às vezes não se dá conta do impacto que uma omissão nossa pode causar, né? É uma frase que o pessoal fala assim, quando você deixa de pregar o Evangelho, é como se você ligasse o ar-condicionado do trem que está levando as pessoas em direção ao inferno, né? Você está deixando mais cômodo para elas a vida assim. Então,
é levar em conta assim, a palavra nunca volta vazia. Nosso objetivo central de evangelistas que somos, missionários que somos, não é trazer mais ou menos pessoas para Jesus. Nosso objetivo é pregar. É isso, porque quem traz ou deixa trazer não é a minha pregação, a minha eloquência, minha retórica, o meu jeitinho de falar. Não é. É o Evangelho. Então, a gente precisa obedecer esse mandamento e ter a certeza que Cristo, o Espírito Santo, a palavra, vai ser efetiva para cumprir como desejar, né?